paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O resumo de hoje, neste capítulo 15 de Samuel, vai nos dizer o ponto mais grave da trajetória de Saul, sua rejeição definitiva por parte de Deus. E mesmo que Saul implore, reconhecendo sua culpa e tentando se redimir, a sentença divina permanece. Samuel se afasta de Saul e nunca mais volta a vê-lo. O profeta chora por ele, mas sabe que Deus escolheu outro. O capítulo termina com Samuel, em um gesto simbólico e duro, matando ele mesmo o rei Agag, cumprindo até o fim a justiça divina. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saul: O Senhor enviou-me para que te consagrasse rei de seu povo de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos: Vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, pois lhe barrou o caminho quando saiu do Egito. Vai, pois, fere Amaleque e vota ao interdito tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. Matarás homens e mulheres, crianças e meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul comunicou isso ao povo e fez o seu recenseamento em Telém. Havia 200.000 homens de Israel e 10.000 de Judá. Saiu, avançou até a cidade de Amaleque e pôs-se de emboscada no vale. Disse aos sineus: Retirai-vos, separai-vos dos amalecitas. Não suceda que eu vos envolva com eles no massacre, porque tratastes bem os israelitas quando saíram do Egito. E os sineus separaram-se dos amalecitas. Saul bateu os amalecitas desde Évila até Sul, que está ao oriente do Egito. Tomou vivo Agag, rei de Amaleque, e votou todo o povo ao interdito, passando a fio de espada. Mas Saul e seus homens pouparam Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo e do grande, os animais cevados, os cordeiros e tudo o que havia de melhor. Não quiseram votá-los ao interdito, só exterminaram o que era ordinário e sem valor. O Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter feito rei a Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Samuel irritou-se com isso e clamou ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, alguém veio dizer-lhe: Saul chegou ao Carmelo e erigiu ali uma estela, retomando em seguida o seu caminho para Gálgala. Samuel foi ter com ele. Saul disse-lhe: Deus te abençoe, cumprir a ordem do Senhor. Samuel disse-lhe: Mas que balidos de ovelhas são estes que ressoam aos meus ouvidos, e esses mugidos de gado que ouço? É a pressa tomada dos amalecitas, respondeu Saul. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto votamo-lo ao interdito. Samuel disse-lhe: Basta, vou comunicar-te o que o Senhor me disse esta noite. Fala, disse Saul. E Samuel: Por pequeno que fosse aos teus próprios olhos, acaso não te tornasses o chefe das tribos de Israel, e não te consagrou o Senhor rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem e te havia dito que voltasse ao interdito esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Por que não ouvistes a sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci à voz do Senhor, replicou Saul. Fui pelo caminho que ele me traçou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e votei ao interdito os amalecitas. O povo somente tomou dos despojos algumas ovelhas e bois, a guisa de primícia do interdito, para sacrificá-las ao Senhor teu Deus em Gálgala. Samuel replicou-lhe: Acaso o Senhor se compraz tanto dos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição, a desobediência como o pecado de idolatria. Pois que rejeitastes a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza. Saul disse: Pequei, transgredi a ordem do Senhor e as tuas instruções, pois tive medo do povo e ouvi a sua voz. Agora peço-te, perdoa o meu pecado, e volta comigo para que eu adore o Senhor. Não voltarei contigo, exclamou Samuel. Rejeitastes a palavra do Senhor. Por isso o Senhor te rejeita e não quer mais que sejas rei de Israel.
Samuel voltou-se e ia se retirando, mas Saul agarrou pela ponta do manto e ele se rasgou. Samuel disse-lhe: Assim o Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a outro melhor do que tu. Aquele que é a verdade de Israel não mente, não se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Saul respondeu: Pequei, mas rogo-te que continues a honrar-me na presença dos anciões de meu povo e diante de Israel. Volta comigo para eu adorar o Senhor teu Deus. Samuel voltou, pois, com o rei, e este adorou o Senhor. Samuel disse: Trazei-me Agag, rei de Amaleque. Aproximou-se Agag, cheio de alegria, dizendo: Certamente passou a amargura da morte. Tua espada, disse-lhe Samuel, privou as mulheres de seus filhos. Agora é tua mãe que será uma mulher sem filhos. E Samuel fê-lo em pedaços diante do Senhor em Gálgala. Depois disso, Samuel retirou-se para Ramá, e Saul voltou para sua casa, em Gabaá de Saul. O profeta não tornou mais a ver Saul até o dia de sua morte. Samuel afligia-se por causa de Saul, por se ter o Senhor arrependido de tê-lo feito rei de Israel. No capítulo 16, vamos ver o que acontece após a rejeição definitiva de Saul. Deus toma a iniciativa de escolher um novo rei para Israel. O capítulo começa com Deus dizendo a Samuel: Até quando chorarás por Saul? Eu o rejeitei. É um chamado para que o profeta deixe o passado e siga adiante, pois Deus já preparou um novo coração para reinar, que é Davi, o seu ungido, o seu escolhido. E o Espírito do Senhor se apodera dele a partir daquele dia que Samuel unge com óleo. Enquanto isso, algo impressionante acontece com Saul. O Espírito do Senhor se retira dele e ele começa a ser atormentado por um espírito mau. Seus servos sugerem alguém que toque harpa para acalmá-lo, e providencialmente esse alguém é o próprio Davi. Ele vai entrar na casa de Saul como músico e escudeiro, sem que o rei saiba que ele já foi ungido por Deus como seu sucessor. 1 Samuel capítulo 16. O Senhor disse-lhe: Até quando chorarás tu, Saul, tendo eu rejeitado da realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo. Vai, envio-te a Jessé de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu: Como hei de ir? Se Saul souber, ele me matará. O Senhor disse: Levarás contigo uma novilha e dirás que vais oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício e eu te mostrarei o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. Fez Samuel como o Senhor queria. Ao chegar a Belém, os anciões da cidade vieram-lhe ao encontro inquietos. É de paz a tua vinda? Perguntaram-lhe. Sim, disse ele. Venho oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos para a cerimônia. Ele mesmo purificou Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente é esse o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. Não é tampouco este, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Jessé fez passar Osama. Não é ainda este que escolheu o Senhor, pensou Samuel. Jessé mandou vir assim os seus 7 filhos diante do profeta, que lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou: Estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Jessé, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Jessé mandou buscá-lo. Ele era loiro, de belos olhos e de formosa aparência. O Senhor disse: Vamos, unge-o é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu-o no meio de seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Os homens de Saul disseram-lhe: Eis que o mau espírito de Deus veio sobre ti. Que nosso Senhor ordene, e teus servos aqui presentes procurarão um homem que saiba tocar harpa. E quando o mau espírito de Deus estiver sobre ti, ele tocará um instrumento para acalmar-te. Está bem, respondeu Saul. Procurai-me um bom músico e trazei-mo. Um dos servos declarou: Conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar muito bem.
É valente e forte, fala bem, tem um belo rosto e o Senhor está com ele. Saul mandou mensageiros a Jessé para dizer-lhe: manda-me o teu filho Davi, o pastor. Jessé tomou um jumento carregado com pão, um odre de vinho e um cabrito e mandou esses presentes a Saul por seu filho. Davi chegou à casa do rei e apresentou-se a ele. Saul afeiçoou-se a Davi e o fez seu escudeiro. Mandou então dizer a Jessé: peço-te que deixes Davi a meu serviço, porque ele me é simpático. E sempre que o espírito mau de Deus acometia o rei Davi, tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mau o deixava. O resumo de Lucas, precisamente esse trecho que nós vamos ler hoje, ele vai nos levar ao coração da última ceia, o momento mais íntimo entre Jesus e seus discípulos antes da paixão. E é durante a ceia que Jesus vai instituir a Eucaristia. Jesus vai antecipar o mistério da cruz, dando a si mesmo como alimento e salvação para a humanidade. E ainda anuncia que Pedro o negará 3 vezes, antes que o galo cante. Jesus mesmo, em sua hora mais difícil, intercede por seus amigos. Ele se oferece em sacrifício e ensina o maior de todos os caminhos, o amor que serve até o fim. Continuação do livro de Lucas, capítulo 22, dos versículos 14 ao 34. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhe: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntavam então os discípulos entre si quem deles seria o que tal haveria de fazer. Surgiu também entre eles uma discussão, qual deles seria o maior. E Jesus disse-lhe: o rei dos pagãos domina como os senhores, e os que exercem sobre ele autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que o governa seja como o servo. Pois qual é o maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós como aquele que serve. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronta a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo até que 3 vezes hajas negado que me conheces. O salmo de hoje é atribuído aos filhos de Coré. É um cântico de louvor que convida todos os povos da terra a celebrar a majestade de Deus. O salmo exalta ainda mais o poder de Deus ao afirmar que ele submeteu as nações, colocou os povos sob os pés de seu povo e escolheu a terra de Jacó como herança, ou seja, a terra prometida, que é sinal do amor e da aliança de Deus com o seu povo eleito. Salmo 46, dos versículos 2 ao 5. Povos, aplaudi com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo, o temível, o grande Rei do universo. Ele submeteu a nós as nações, colocou os povos sobre nossos pés, escolheu uma terra para a nossa herança, a glória de Jacó, seu amado. O resumo de Provérbios de hoje, esse trecho,
Ele vai nos oferecer pérolas de sabedoria sobre humildade, prudência e o valor da palavra certa no momento certo. Revela ainda a importância de guardar segredos e não expor os outros em público, o que pode causar danos irreversíveis à reputação. Provérbios capítulo 25, dos versículos 6 ao 12. Não te faças de pretensioso diante do rei, não te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante de um personagem, o que teus olhos viram. Não o descubras com precipitação numa contenda, pois no final das contas, que farás tu quando o outro te houver confundido? Trata teu negócio com teu próximo, de maneira a não revelar o segredo de outro, para que não sejas repreendido por aquele que o ouviu, nem corras em descrédito irreparável. Maçãs de ouro sobre prata gravada, tais são as palavras oportunas. Anel de ouro, joia de ouro fino, tal é o sábio que admoestas um ouvido atento. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.